farão o próprio Ministério de São Paulo, mas por problemas técnicos em seus computadores, a sua firma não pôde fazer a reprodução do nosso material e nós temos apenas aí alguns DVDs de filmes para criança de todo o Novo Testamento e de todo o Velho Testamento. São 10 horas em filmes onde seus filhos poderão estudar e aprender a palavra do Senhor. No final do culto, alguém estará à disposição lá na porta, passe, leve esse material e vai estar nos ajudando. Quantos acharam Marcos 15? Diga amém. Verso 21 está escrito: E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufus, a carregar-lhe a cruz. Meus amados e queridos irmãos, glória a Deus. O texto ora lido, ele tem como contexto a prisão, o julgamento, condenação e crucificação de Jesus. Jesus está carregando o patíbulo da cruz, a haste transversal que pesava cerca de 60 a 70 quilos. Após a sua condenação, uma condenação que era tida para criminosos de alta periculosidade, Jesus está sendo condenado por quebrar as tradições da lei de Moisés, bem como de blasfemar contra o templo. Agora entendam que a lei naquela época não era absorvida ou estudada de uma maneira escrita, cada um tinha o seu pedaço. A lei ela era transmitida oralmente, e por causa disso, pós o ano do cativeiro de Babilônia, os 70 anos, Israel começou a tornar-se um país politicamente governado por religiosos, de maneira que eles transmitiam a palavra do Senhor ou a lei oralmente. Aí trouxe muitas implicações de erro quanto ao que Deus mandou Moisés escrever. E por causa dessas falsas tradições que traduziam a palavra do Senhor de uma maneira errada, eles condenaram a Jesus, pois Jesus interpretava a lei de uma maneira correta, conforme estava no coração de Deus Pai. E por causa disso, Jesus feriu os princípios dos escribas e dos fariseus, e então é condenado à morte por quebrar a tradição da lei. Esta era a morte que mostrava vergonha ao que morria e a crueldade dos seus atos. Pela lei, quem subia ao madeiro era tido como maldito, era tido como alguém desprezado, era tido como alguém muito vulgar. Paulo diz aos Gálatas 3:13 que, segundo o que estava escrito, maldito é aquele que é subir no madeiro. Então a cruz, para toda a humanidade, era um meio de vilipendiar alguém, de ultrajar alguém, de condenar alguém de alta periculosidade. Os romanos não faziam isso para qualquer pessoa. Eles tinham o hábito de crucificar os seus algozes, mas só fazia isso com um condenado, com um réu, e era muito perigoso. Os judeus só levavam a cabo da cruz alguém que feriu institucionalmente a nação, de maneira que a maioria dos seus acusados e condenados eram mortos a pedradas. Assim o era pela lei, ou enforcado,
Todavia, a cruz era um meio de ridicularizar, era um meio de envergonhar e de demonstrar a crueldade do ato daquele que estava sendo levado à cruz. Mas para Jesus, a cruz se tornou o altar aonde o Filho de Deus foi entregue como verdadeiro sacrifício. Ele mesmo disse na sua apresentação, aleluia, aos discípulos na última Páscoa: o Filho do Homem há de ser entregue na mão dos pecadores. Entrega essa para ser morto, entrega essa para ser o sacrifício vicário. Por isso que João, ao vê-lo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto que, aleluia, o profeta messiânico Isaías declarou: ele será levado como ovelha muda ao matadouro e não abrirá a sua boca. Este é Jesus, ao mesmo tempo que é o leão da tribo de Judá, afronta e espanta os nossos adversários. É o cordeiro que se cala para absorver os nossos pecados, para levar a nossa vergonha, para se fazer maldito no nosso lugar e pela sua morte trazer a paz a todos os homens e a justificação àqueles que são salvos. Quantos glorificam a Deus por isso? A cruz não é apenas o altar aonde Deus se entrega na pessoa de Jesus, mas a cruz é o meio de mediação. Jesus é tido por Paulo como o único mediador entre Deus e o homem, ou seja, aquele que intercede, aquele que dá um jeito na situação, o sumo sacerdote eterno. Porque a cruz é o meio de mediação, porque na cruz está alguém que tem dupla identificação de natureza, natureza humana e natureza divina. Natureza humana, Jesus é filho de Maria e não tem pai. Natureza divina, Jesus é o filho de Deus e não tem mãe. Ele é Deus homem e é homem Deus. Ele tem as duas naturezas. Como a natureza humana, ele sabe o que é sofrer. Como a natureza divina, ele dá poder ao que sofre. Como a natureza humana, ele sabe o que é decente. Como a natureza divina, ele disse: vinde a mim os que têm sede. E no último dia da festa, ele bradou: quem tem sede, venha a mim e beba. Como natureza humana, ele sabe o que é ter fome, mas como natureza divina, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como natureza humana, ele sabe o que é se enfermar, mas como natureza divina, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. Como natureza humana, ele é um homem de dores e sabe o que é ser oprimido. Como natureza divina, ele diz: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como natureza humana, ele sabe o que é ser servo. Como natureza divina, ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Como natureza humana, ele é vencido pela morte, mas como natureza divina, ao terceiro dia ressurgiu, é vivo, está para todo sempre. Como natureza humana, ele segura a mão do homem, e como natureza divina, ele segura a mão de Deus. E conforme diz Paulo, aleluia, aos livros de Efésios e de Colossenses, ele derruba a parede de separação, põe por terra a inimizade, crava a cédula de condenação que era contrária na cruz e declara: nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos justificados, nós vamos para o céu por causa do sangue derramado na cruz. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga aleluia. Glória a Jesus. A cruz é o meio de libertação física e espiritual.
pois ali todos os demônios foram derrotados. Na cruz, a saúde. Na cruz, a livramento. A cruz é o tema central de todo pregador. Quantos glorificam a Deus pela cruz, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Diga para esse irmão, se não fosse a cruz, você não estaria aqui. Aleluia. Diga para ele, se não fosse a cruz, agora você estava condenado com o diabo e seus demônios. Você estava indo de passos largos para o inferno. Mas graças a Deus pela cruz, a cruz maldita que Jesus tornou a minha bênção, Jesus tornou a minha vida e Jesus tornou a minha herança. Diga aleluia aí, crente. Agora o que tem essa cruz que é tão poderosa? A Bíblia diz, São Paulo disse na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A cruz, a sua eficácia e poder não estão nos pregos que lá está, nem no calibre da sua madeira, mas na mensagem que ela tenta, na mensagem que ela carrega, na mensagem que ela suporta. Observe que o texto lido está falando da via sacra, da Jerusalém antiga, aquela que está por debaixo dessa mesma que ora existe. E Jesus está andando a via dolorosa, que era feita de pedras e de muita terra. Jesus está saindo para fora de Jerusalém, enquanto passa por suas ruas estreitas. E a Bíblia diz por 3 vezes, seu cansaço psicológico, emocional e físico chega ao limite. Ele se esgota, e então esvaindo em sua força física, por quase 3 vezes, ele chega a curvar-se, quase colocando os seus joelhos ao chão. E quando isso acontece pela 3ª vez, diz-nos o texto bíblico que alguém observa que vinha do campo um homem chamado Simão, o Cirineu, e pega este Simão, o Cirineu, e o coloca para levar a cruz que não era dele. Quem é este Simão Cirineu, que aparece apenas nesse texto de Marcos e no texto de Lucas 23? Quem é este homem que aparece para levar a cruz de Cristo e depois parece desaparecer nas páginas da Bíblia Sagrada? Simão Cirineu era da África Norte, ou norte africano, de uma cidade chamada Cirene. Lá em Cirene havia uma congregação de judeus, chamada Congregação dos Libertos. Todo ano eles subiam convocados para adorar em Jerusalém, que também havia uma congregação dos libertos só para esse povo que morava fora de Jerusalém e que vinha para Jerusalém no dia da Páscoa para adorar ao Senhor. Simão é um homem comum, um homem religioso, um homem judeu que está ali para exercer o seu papel de pai, porque não está só. O texto diz, ele é pai de Rufo e pai de Alexandre. Ele está com seus 2 filhos para lhes ensinar por que da Páscoa. Aleluia! A Páscoa fala da libertação do cativeiro do Egito. A Páscoa fala quando o povo de Israel tornou-se povo de Deus. A Páscoa fala de uma grande libertação divina. A Páscoa é a narrativa bíblica de que Israel não é mais escravo de ninguém, agora é propriedade exclusiva de Jeová. E a Páscoa lembra que com a morte do cordeiro, ou a morte de um animal chamado cordeiro, Deus deu o livramento à meia-noite de sexta-feira na terra do Egito, e nenhum primogênito morreu, e todas as pragas cessaram. Israel saiu atravessando o mar vermelho de pés enxutos. Aquele cordeiro é o maior
símbolo da Páscoa, diferente da nossa, que é comemorada com ovo de chocolate, que é comemorada com um coelhinho, que nada tem a ver com Páscoa. Primeiro, que coelho é símbolo de fertilidade, não do cristianismo e nem tampouco do judaísmo. Segundo, coelho não bota ovo, e eu não sei por que inventaram que o coelho bota ovo de chocolate. A verdadeira Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu por nós para nos tornar livres e libertos. Glória a Deus, glória a Jesus. E Simão está ali para comemorar este ato de libertação, a Páscoa do Senhor. E de repente ele é como que constrangido, quase forçado a carregar algo que era símbolo de maldição, algo que era símbolo, aleluia, de praguejamento. Simão é judeu, por que ele tem que levar aquela cruz? Simão é judeu, ele não fez nada para carregar aquela cruz, ele não tem crime algum para carregar aquela cruz. Por que forçam esse Simão a carregar a cruz? Primeiro, porque um romano não podia carregar a cruz. Segundo, porque um judeu de Jerusalém não poderia carregar a cruz. Então pegaram alguém de fora, e por que não dizer um africano, um povo que era tido como de segunda classe, já que para os romanos e judeus de Jerusalém era humilhação carregar aquela cruz. Colocaram um negro, alguém na época tido como sem valor, alguém como moeda de troca, alguém como moeda de trabalho. Meu Deus da glória. Pegaram um judeu negro, alguém que não tinha valor nenhum para a sociedade, para carregar a cruz. Pensaram, vai ser a maior vergonha para esse africano, mas o ato de carregar aquela cruz foi a maior honra e atestava a libertação daquele moço. Aleluia! E aí eu aprendo no texto que aquela cruz que Simão está carregando até o Gólgota, o monte que parece uma caveira, aquela cruz trouxe cura, trouxe libertação, libertou ele do sentimento de preconceito, libertou ele do sentimento de rejeição, libertou ele do complexo de inferioridade, arrancou todo esse estigma da vida dele, aquele que não tinha valor, aquele que era de segunda classe, aquele que era de segunda categoria, aquele que era colocado de lado por causa da cor da sua pele. Ao carregar a cruz, recebe um lugar ao lado de Jesus de Nazaré. Ele está carregando a cruz e olhando para Jesus, e Jesus encarando, e bastou somente um olhar para Simão reconhecer que aquele que está do seu lado não é um criminoso, mas é o Cordeiro de Deus que levava os seus pecados. Olha para essa pessoa que está do lado, diga para ela: a única coisa que pode levar os seus pecados, a única coisa que pode mudar a sua vida, trazer libertação, a única coisa chama-se o sangue de Jesus de Nazaré. Chama-se o sangue de Jesus de Nazaré. Olhe para mim, eu não estou confabulando, eu estou pregando a palavra. Simão carregava uma cruz que estava ensopada do sangue, que estava vertendo de Jesus. Aquele sangue, ao tocar em Simão, mudou a história dele. Aleluia, glória a Deus. Não há um líquido nessa terra, por mais científico que seja, por mais estudado que seja tão poderoso para limpar a alma do homem. Não, senhoras e senhores. O problema do pecado do homem, nem um santo resolve, nem uma confissão resolve, nem um sacrifício resolve. O sangue de bode, de galinha preta
menos favorecidos não resolve o problema do seu pecado. Só o sangue, só o sangue, só o sangue, só o sangue de Jesus Cristo restaura. Só. É pelo sangue que nós somos salvos, é pelo sangue que nós somos comprados, é pelo sangue que nós somos libertos, é pelo sangue que nós somos regenerados, é pelo sangue, é pelo sangue. Paulo, na visão aos Romanos, ele diz que nós éramos uma mercadoria de troca. Estávamos nesse mundo vendido como escravo. Quem dá mais? Quem dá mais? Aí a prostituição e o diabo da prostituição disse: eu dou prazer a ele em troca da sua alma. Outro diz: quem dá mais? Ao diabo da bebedice e das drogas disse: eu dou prazer através das drogas e da bebida pela alma dele. Outro disse: quem dá mais? Ao demônio da finança e o diabo da vaidade disse: eu dou mais, eu dou prazer, eu dou carro do ano, eu dou iate, eu dou conta bancária gorda em troca de sua alma. Aí Jesus se levantou e disse: eu dou a maior moeda deste século. Não foi com ouro, não foi com prata, os rudimentos dessa terra que nos comprou Jesus. Pedro disse: ele nos comprou pelo sangue, pelo sangue. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, crucificaram. Mas João disse: mas todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Glória a Deus. Nós nascemos condenados ao inferno por causa da natureza pecaminosa e adâmica. Não existe gente boa na terra, em sua condição como homem, que seja capaz de atravessar o véu do céu e entrar nas mansões celestes. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Jesus veio, porque ninguém era capaz. Ninguém era capaz. Olha para esse santo e diga: ele escreveu o seu nominho no livro da vida e do Cordeiro com o sangue dele. Diga para esse irmão e diga: valorize o sangue de Jesus. Você estava perdido e foi achado. Você estava perdido e foi salvo. Você ia para o inferno e agora vai morar no céu. Você não era ninguém, mas agora é alguém. Você tem valor. O Espírito de Deus habita em ti. Quantos glorificam a Deus pela sua salvação? Glória a Deus. A outra coisa que eu aprendo concernente o que a cruz proporcionou para a vida de Simão Sirineu é que a cruz não apenas transformou a vida dele. A cruz não trouxe apenas o impacto pessoal, mas o negócio foi tão tremendo na vida dele que ele agarrou a cruz e levou para dentro da sua casa. Deus da glória! Aleluia! O meu Deus não é Deus pessoal apenas, ele é um Deus de família. É por isso que Paulo disse ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Só prova isso, provo. Romanos 16:13, na saudação final de Paulo aos irmãos que estão em Roma, ele diz: saudai a Rufo e sua mãe, que tem sido também minha mãe. Deus da glória! Aleluia! Os filhos de Simão Sirineu tornaram-se pregadores. A história diz que Alexandre era um dos principais pregadores fervorosos, juntamente com Estevão, em Jerusalém. Por quê? Porque a cruz, ela não acaba apenas me salvando,
mas ela alcança a minha família, meus familiares, meus filhos. Ela é poderosa para mudar a sorte da minha casa. Eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. Você não está sozinho. A sua casa é alvo do amor de Deus. A sua casa é alvo da misericórdia de Deus. A sua casa é alvo da bondade de Deus. Ei, aceita essa palavra profética. Você não está carregando a cruz apenas para morar no céu. Você está levando a cruz para o seu lar. Seus filhos vão ser salvos. Seu cônjuge vai ser salvo. Sua família vai ser salva. Aleluia, glória a Deus. A minha mãe é uma africana. Eu posso falar desse irmão. Minha mãe é uma galesa. É uma negra de 1,90 m de altura, forte, de quase 100 kg, pentecostal até o tucano do osso. Uma mulher cheia de Deus, que mora aqui em São Paulo, juntamente com meu pai e meus irmãos, ali na Zona Leste, num bairro chamado Vila Primavera, próximo à Vila Guarani. Uma mulher exponencial, uma mulher presidente de ciclo de oração, uma mulher daquela que bate o pé e o joelho no chão e os demônios correm. Uma mulher que Deus usa no pré do ré, na profecia, na revelação, na pregação da palavra. Pensa numa mulher abençoada, mas nem sempre foi assim. Minha mãe era feiticeira, filha de feiticeiros, e quando chegou no Brasil com pouca idade, 5 anos de idade, ela já era endemoniada. Logo foi-se para a cidade da Bahia e lá abriu um grande templo espírita de candomblé. Filha de mãe menininha, uma mulher que recebia entidades diabólicas terríveis, que depois foi para o Paraná, onde casou-se com meu pai e teve esse menino lindo. A minha casa era uma casa perturbada. Meu pai tinha 8 amantes. Um homem bem de vida, um dos grandões da General Motors de São Caetano, trabalhava para sustentar mulherada, para sustentar sua bebedeira. Meus irmãos, todos doentes emocional, porque meu pai chegava e quebrava tudo. Jesus salvou a minha vida. Jesus me libertou dos meus pecados. Jesus me fez vaso dele. Arrancou as drogas, arrancou o álcool, tirou a chia, as más companhias, me mudou de dentro para fora. A minha mãe olhou e disse: só Jesus pode dar jeito na minha casa. Se Jesus mudou a vida do meu filho, ele também pode mudar a minha. Oh, maravilha! A minha mãe levantou a mão para Jesus. Foram 2 dias de guerra espiritual para expulsar os demônios dela, mas a minha mãe foi liberta. Quando a minha mãe foi liberta, todos os meus irmãos entregaram a vida a Jesus, porque disseram: se Jesus mudou a vida de mamãe, também muda a nossa vida, a nossa casa vai ser transformada. Meu pai ficou irredutível, não queria cristianismo, não queria a Bíblia, chamava a gente de bode, chamava a gente de cretinhos, aleluia, chutava-me quando eu estava de joelho orando. Meu pai, ele zombava da pregação, mas eu disse: um dia eu vou olhar na sua cara e vou glorificar a Deus quando o Senhor estiver na igreja apregoando o reino do céu. E meu pai foi para General Motors trabalhar. Trabalhou a noite toda e a madrugada toda. E um pensamento veio à sua mente: se morreres agora, o que serás da tua alma? Meu Deus! Meu pai se perturbou com aquele pensamento. Meu Deus! Ele passou numa loja em São Caetano, comprou uma Bíblia e voltou dentro do ônibus lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Chegou em casa, se trancou por uma semana no quarto lendo a Bíblia.
família, o que eu preciso para mudar. Eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno. E no meio deste negócio de ler a Bíblia, trancar